Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Hoje o tema que trouxe para esta palestra é a vida no mundo espiritual. É um tema que a todos gera uma certa curiosidade e até um vislumbre de o que é que será, não é? O deslumbramento com o mundo espiritual. Este tema é um tema que não se vai esgotar nesta palestra, é de uma enorme riqueza e dará certamente para muitas, não se esgotando inclusivamente nessas palestras, porque vamos ter sempre dúvidas, vamos querer sempre estudar mais. Agora, e assim, o objetivo de hoje é ficarmos com a certeza de que o mundo espiritual existe, é uma realidade. Afinal, nós somos espíritos num corpo de carne, hoje, não é? Estamos assim, estamos encarnados. No entanto, é nossa ambição voltarmos para a nossa pátria, para o mundo espiritual. Antes de começarmos a desenvolver este tema, considerei que era importante analisarmos os 5 princípios básicos da doutrina espírita. Alguns vão relembrar, outros vão ouvir pela primeira vez. Então, quais são esses princípios básicos? Temos então o primeiro, a existência de Deus, correto? O segundo, e não por esta ordem, pronto, calhou ficar por esta ordem, mas não quer dizer que uns se sobreponham aos outros, têm todos a mesma importância. A existência e sobrevivência do espírito, ou o que nós dizemos comumente, a imortalidade da alma. Depois temos a enumerada reencarnação e a comunicabilidade dos espíritos. Por último, temos ali elencado a pluralidade dos mundos habitados. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Já disse Jesus, não é? Portanto, não vamos cingir o nosso mundo ao planeta Terra, não é? Existirão muitos mais universos onde existirão também outras pessoas com outras formas. Agora, estes princípios básicos estão sempre presentes na doutrina, como nós dissemos. Não os podemos dissociar, mas como vamos falar da vida no mundo espiritual, vamos destacar por agora só um. Alguma ideia de qual é que hoje vamos destacar mais? Volto a referir, todos têm a mesma importância, mas hoje, para este tema, é importante destacarmos um. A imortalidade. Isso mesmo, a imortalidade, não é? Volto a repetir, nós somos neste mundo espíritos encarnados, portanto temos o corpo de carne. A imortalidade da alma não é uma coisa recente. Desde a antiguidade, vamos por exemplo aos egípcios ou até aos druidas, sempre aceitaram esta mesma realidade. A doutrina espírita, o que é que veio fazer de diferente? Veio nos dar uma estrutura deste pensamento da imortalidade, não é? Da vida espiritual. Uma estrutura que nos ajuda no nosso dia-a-dia a sermos pessoas melhores. Ficando com estes 5 princípios, como seres racionais que somos, ao longo da nossa vida, vamos nos colocando a nós próprios várias questões. Podemos, por exemplo, indicar esta: de onde vim? Muitas vezes pensamos, porquê é que eu tenho determinados comportamentos? Certo? Porquê é que eu me lembro deste lugar? Diz-me qualquer coisa, parece que já estive aqui. Aquela pessoa conhecia agora, mas parece que a conheço há uma vida inteira. Certo? Outra das muitas questões que é usual nós colocarmos. Não, obrigada.
o que faço aqui, nesta vida, agora, aqui e agora, o que é que eu faço? Tenho que encontrar o meu propósito de vida. É para isso que eu estou aqui, agora, nesta encarnação, nesta vida. Para onde vou? Eu sei que vou mudar de lugar. Então, como é que eu fico? O meu corpo, as minhas emoções, aquilo que eu aprendi, vou-me recordar, vou esquecer, não é? Todas estas questões nós vamos em diferentes momentos colocando e vamos tendo necessidade de fazer as nossas aprendizagens, de procurar essa informação. E onde é que podemos encontrar? Neste caso, na codificação espírita. Temos lá muitas questões com respostas que nos ajudam a entender a nossa vida agora, neste momento. Ao entendermos, ou a estudarmos para entender o que é que nós estamos aqui a fazer e para onde vamos e de onde viemos, temos que questionar também uma coisa. Seria justo nós termos só uma vida? Uma vida que para uns seria de momentos agradáveis, de riqueza de conhecimento, de instrução, sem dificuldades nenhumas, enquanto para outros seria mais triste, com menos possibilidades, menos acesso ao conhecimento. Será que este caso seria de justiça? O que é que vocês acham? Não, e seria certamente triste, não é? Porque quem tivesse consciência não iria aceitar bem, iria procurar respostas que não teria, não é? E que não conseguiria ter, não. Então, não faz sentido acreditarmos que realmente só temos uma vida, porque estamos cá para aprender, melhorar e iremos vir cá muitas vezes, tantas quanto forem necessárias para a nossa evolução. E temos que tirar delas o melhor que pudermos. Já vamos também aqui encontrar outras formas de conseguirmos fazê-lo. Para fazê-lo, temos que estudar sempre, não é? Sempre, sempre, sempre. E ao longo desta vida, como já falamos, vamos fazendo o tal balanço de vida e vamos ver que passa como se fosse uma linha, não é? Vamos ter momentos agradáveis, vamos ter momentos menos agradáveis. A nossa tendência é focarmos-nos nos menos agradáveis, lamentar. Errado, não é? O que é que devemos fazer? Devemos olhar para as duas vertentes, os mais agradáveis e os menos. E o que é que temos que tirar daí? Aprendizagem. Porque tudo o que estamos a passar tem alguma razão. Ou por nossa escolha, sempre por nossa escolha, por nossa opção. E vai-nos trazer alguma coisa de importante para o nosso crescimento, não é? Para a nossa evolução espiritual. Allan Kardec, portanto, o codificador da doutrina espírita, um estudioso, vem-nos dizer que é pela educação, mais que pela instrução, que se transformará a humanidade. Vamos lá desdobrar esta frase. É pela educação, mais do que pela instrução. Portanto, é pela aquisição do nosso conhecimento, mais pelo nosso próprio conhecimento, nós procurarmos as nossas respostas, nós encontrarmos material para fundamentar essas nossas respostas. Não devemos aceitar as coisas só porque nos dizem, não é? Devemos procurar informação à nossa medida, sempre com base numa fé raciocinada. Não é? Sempre com o espírito crítico. Não devemos só aceitar as coisas porque nos dizem que é assim. Se não fizermos este estudo, não iremos conseguir de facto.
Allan Kardec ensinou-nos isso mesmo, não é? Uma vida também de estudo, de experiências, referindo inclusivamente que este conhecimento, sobretudo da vida espiritual, não se podia cingir a informações recebidas só por um ou outro médio, tinham que ser cruzadas essas mesmas informações, tinham que ser estudadas, colocavam as questões a um médio em determinada cidade, no outro faziam a mesma questão ao outro, analisavam as respostas para ver se eram coincidentes. Portanto, um trabalho de estudo que nos facilita realmente essa busca de conhecimento, que é assim que devemos fazer, sempre com o espírito crítico e racional. Com a codificação espírita, nós obtemos este conhecimento, não é, de nós próprios e da nossa vida terrena e espiritual, e permite-nos, de certa forma, serenar, entender esta realidade. Entender esta realidade, ou seja, chegamos a este ponto onde nós sabemos, não é, porque conhecemos neste momento a vida espiritual, que não tememos a morte. E porquê é que os espíritas não temem a morte? Porque sabem que vão viver outra vez. Exatamente. E mais. E sabemos, não é, que vamos viver outra vez, para além disso, que vamos retomar à espiritualidade, que vamos vir novamente, vamos, digamos assim, corrigindo os nossos erros de vidas passadas, vamos nos melhorando, vamos evoluindo tranquilamente. O momento da desencarnação para os espíritas é um momento sereno, de alegria. Porquê? Porque é o fecho deste ciclo e a abertura para o outro, não é? Da vida depois da vida, não é? Para não chamar morte, porque a morte é um termo muito forte, não é? Parece que tudo acaba, mas não, para nós não é? Para os espíritas não será assim. Numa das obras, concretamente a que está referida, Allan Kardec, a obra é O Céu e o Inferno, refere... Sim, obrigada. Faz referência a esta frase que nos ajuda a compreender a vida após a vida. A doutrina espírita muda completamente a maneira de encarar o futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. O estado das almas depois da morte deixa de ser um sistema para ser um resultado da observação. É através da observação da nossa própria vida que vamos tirar as nossas, vamos pôr entre aspas, lições. Acrescenta ainda no mesmo livro também que os espíritas encaram com calma e serenidade a morte e seus últimos momentos na Terra. Porquê? Porque nós já estudamos, os espíritas estudam, os espíritas preparam a vida, preparam a sua vida e preparam a sua transição, digamos desta forma, não é? Por isso estão calmos neste momento, porque estão sustentados não só pela esperança, mas pela certeza de que a vida futura é a continuação em melhores condições da vida presente. Eles confiam porque são testemunhas dos factos que estão de acordo com a lógica, a justiça e a bondade de Deus e com suas mais íntimas aspirações. Para os espíritas, a alma não é apenas uma abstração, mas tem um corpo etéreo que pode ser definido e compreendido pelo pensamento. E continua só em conclusão, não se permitindo mais a dúvida sobre o futuro. Não há mais razão para se ter medo da morte. Encara-se a aproximação da morte com sangue frio, como a libertação, a porta para a vida e não a porta para o vazio.
Já sabemos para onde vamos. E vamos tranquilos e contentes. Na Gênese, e assim, Allan Kardec, na sua codificação espírita, fala muito em todos os seus livros sobre portanto, a vida na espiritualidade, dando exemplos, dizendo o que é que nos podemos melhorar, o que é que podemos fazer para estar mais tranquilos. Neste caso, fomos aqui à Gênese, onde refere que os espíritos que formam a população invisível do nosso globo, onde eles já viveram e onde continuam a imiscuir-se na nossa vida, estão naturalmente identificados com os nossos hábitos, cuja lembrança conservam na erraticidade. Portanto, o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão interligados. Não há que ter qualquer receio, é natural. O mundo dos invisíveis é como o vosso mundo. Em lugar de ser material e grosseiro, é fluídico e etéreo, de natureza do perispírito, que é o verdadeiro corpo do espírito aurido nesses meios moleculares, como o vosso forma de coisas mais palpáveis, tangíveis, materiais. O mundo dos espíritos não é o reflexo do vosso, é o vosso, é que é uma grosseira e muito imperfeita imagem do reino da além-túmulo. O que é que aqui quer dizer? Quer referir que realmente o mundo terreno é uma cópia do mundo espiritual. Não é exatamente plasmado. Porquê? Porque nós não temos ainda a compreensão, o conhecimento para conseguir perceber tudo o que existe na vida, na espiritualidade. Mas temos aquilo que realmente conseguimos perceber, não é? E a humanidade evolui tão rapidamente também porque há seres encarnados que trouxeram também formação do mundo espiritual. O que temos que também ter em conta é que este equilíbrio é fundamental para todo o conhecimento. Mundo corpóreo, mundo espiritual. Tem realmente que haver um equilíbrio constante entre estas duas esferas. Estão ligando, auxiliando-se sempre mutuamente. E é isso que temos que ter em conta. Mundo corpóreo e espiritual estão sempre em intercâmbio, auxiliando-se mutuamente. Quanto mais sabemos sobre as duas esferas, volto a dizer, melhor preparamos a nossa vida e a nossa desencarnação e a nossa volta ao mundo espiritual e depois o regresso à vida neste ou noutro planeta. Como é que passamos, temos estado a falar, como é que passamos realmente para o outro lado da vida? Pela desencarnação e consequente encarnação, portanto estamos aqui num ciclo. Neste momento de transição, nós tendemos a pensar que, no momento de desencarnação eu vou tranquilo e vou já passar para o outro mundo onde vou viver na plenitude. Não, não é assim para todos, mas pode ser. Lá está, quanto mais conhecimento e mais preparação nós tivermos, melhor vamos encarar este momento assim e melhor vamos passar para a vida espiritual. Mas de facto não é assim com todos e voltamos a insistir, não nos podemos iludir, há que estudar, há que questionar, há que procurar informação. Aquela que melhor fizer sentido para nós é aquela que nos serve, não é aquela que nos é imposta, é aquela que nós procuramos. Continuando, então, aqui na base da desencarnação, pelo simples facto de ter deixado o corpo, o espírito não se acha completamente despreendido da matéria e continua pertencendo ao mundo onde viveu ou o outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado. Esta elevação pressupõe o tal conhecimento, a tal procura. Com o conhecimento que realmente vamos adquirindo, vamos evoluindo e ficamos cada vez mais confortáveis entre
entre os mundos, digamos assim, o mundo espiritual para nós passa a ser tão real como o mundo corpóreo. Neste momento, estamos certos que o mundo espiritual é uma realidade e podemos comprová-lo por muitos testemunhos que temos nas obras espíritas, na codificação sempre principal e inclusivamente também noutros livros espíritas onde podemos comprovar os relatos de espíritos, não é, que se manifestaram e que nós temos realmente a certeza que este mundo é uma realidade. Volto a referir este livro, Céu e Inferno, que nos traz no seu capítulo 2 muitos testemunhos. Para hoje eu escolhi um que é, portanto, o testemunho da Condensa Paula. E ela refere: você tem razão, meu amigo, em pensar que estou feliz. Na verdade, estou muito mais feliz do que é possível exprimir a vocês. E, no entanto, ainda estou longe do último degrau. Mas o que é essa felicidade perto do que experimento aqui? O que são as mais esplêndidas festas nas quais se vêem as mais ricas joias ao lado destas assembleias de espíritos resplandecentes? De uma luz que a vista humana não poderia suportar e que é a marca da pureza. Em todas as partes há corações cheios de amor. Há amigos. Não pense que a nossa felicidade está livre de incidentes. As ocupações, embora não sejam cansativas, estão salpicadas de 1000 incidentes, que trazem uma incessante variedade de aparências e de emoções. Cada um tem a sua missão a cumprir. Seus protegidos para cuidar, os amigos da terra para visitar, mecanismos da natureza para dirigir, almas sofredoras para consolar. A gente se reúne em um ponto, se comunica sobre o que fez, se cumprimenta pelos sucessos obtidos, se apoia reciprocamente em casos difíceis. Um testemunho com o qual temos muito também a aprender. Ou seja, no mundo espiritual, com este testemunho conseguimos perceber que não é a monotonia do viver tranquilamente, no estar sem fazer nada. Não, pelo contrário, é um mundo de luz, resplandecente, mas onde cada espírito tem a sua missão e que também trabalha. Trabalha de uma forma coordenada e onde se interajudam de uma forma muito natural. Como este testemunho, como eu digo, o capítulo 2 do livro que mencionámos tem muitos testemunhos, portanto há que realmente abrir e ir lendo porque vale mesmo a pena. Como síntese do que até aqui dissemos e de forma a podermos colocar num sítio bem visível, esta frase penso que será marcante. Somos todos visitantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. Estamos só de passagem. Muitas vezes esquecemos disso, não é? Pensamos, agarramos às coisas físicas, ao materialismo, não é? E esquecemos que é tudo transitório, que não é o importante. O importante são outras coisas. O nosso objetivo é observar, crescer, amar e depois voltarmos para casa. Divaldo Franco também referiu: o que temos, nós deixamos, o que somos, nós levamos. Diferença entre o ter e o ser. Há que apostar cada vez mais no ser. Como já foi referido há pouco, existem testemunhos em várias obras espíritas. Hoje, por exemplo, trouxemos aqui Os Missionários da Luz, de Francisco Cândido Xavier, onde também é abordada a vida no mundo espiritual. O Nosso Lar, A Vida Continua, Evolução em Dois Mundos, novamente Os Missionários da Luz. Este não é bem só um livro, é um estudo sobre
sobre o mundo espiritual, baseada em vários, portanto, nos livros de Francisco Cândido Xavier e outros, estudados por teóricos. E temos depois, que é a vida no mundo espiritual, de André Luiz. Por último, temos as violetas na janela. Deixei este para último porquê? Porque, apesar de ser um livro muito interessante, acaba por nos dar uma visão muito alegre do mundo espiritual. E nós já dissemos que somos seres racionais, críticos, devemos olhar para tudo com um olhar crítico, não é? O mundo espiritual, sim, ficamos com a certeza que é um mundo bom, mas temos que perceber que também não é um mundo só cor-de-rosa. Não é? Neste livro é uma jovem que desencarna e que se debate com a vida no mundo espiritual e não percebe porque é que ela tem roupa, porque é que os espíritos não têm roupa, porque é que ela come, os espíritos não comem, como é que falam pelo pensamento e ela não consegue. Debruça-se à base desta situação. Queria só destacar o livro O Nosso Lar, que passou para filme e que é uma boa sugestão de fim de semana. Deixo-vos aqui com o trailer do filme. Olá, André. Como está? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aqui comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Lisa, eu preciso de explicações. A vida na Terra é uma cópia daqui, André. Mas tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Como posso mandar uma mensagem? Acabou, mas não chegou bem ao fim. É o mesmo. É o mesmo. Pronto. Sim, pode-se passar. Só para... Pronto, não chegou bem ao fim, mas é o trailer realmente do filme O Nosso Lar, que, volto a dizer, uma boa sugestão para o fim de semana, para percebermos exatamente como é que alguém que vive muito a vida material passa para o mundo espiritual e não percebe de imediato onde é que está, como é que está, quem é que são aquelas pessoas, o que é que estão a fazer ali, porque é que ele está naquele estado, e é uma boa forma de nós abordarmos a vida espiritual. Uma boa sugestão de fim de semana. Para esta palestra inicial sobre a temática, utilizei aqui a bibliografia da codificação espírita, também alguns artigos de algumas destas revistas espíritas que abordam também alguns testemunhos. Este livro, Cartas de uma Morta, que para mim é muito especial, porque relata de uma maneira muito perceptível, muito real, alguém como nós, não é? Que nos relata realmente a vida no mundo espiritual e que tem muitas informações, inclusivamente na altura, sobre acontecimentos que se vieram a concretizar recentemente. O Nosso Lar e a evolução em dois mundos.